Olá, olá! Eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social. Eu aqui, você aí nessa energia para cima, para o alto, e você sabe, continue aí nos ajudando. Quando eu digo nos ajudando, é a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Olha, qual é a maior caridade que fazemos com a doutrina? Emmanuel já disse, você sabe. Então, continue ajudando a FEAL, continue sendo sócio do clube, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Eu também tenho um programa lá falando abertamente, ok? Muito bem, se você quiser mais informações, você vai no www.feal.colabore.org, ok? Muitíssimo bem. Olha, meus amigos, teve um quiprocó aqui em Salvador danado, porque eu falei num programa que eu tenho aqui, no FM aqui, na Rádio Metrópole, todo dia, das 14 às 16 horas. Você pode até ver pelo YouTube, se você quiser. E a cantora Cláudia Leite, ela cantando uma música, né, do axé, não é? Então ela substituiu uma palavra do candomblé por Jesus, não é? E eu fiz um comentário que eu achei um absurdo, que se ela estava com desconforto de cantar aquela música, que ela não cantasse, não é? E eu aí fiz um paralelo. Se pegar uma música evangélica, tipo esta, como Zaqueu, quero subir, e cantasse, como Oxóssi, quero subir, e aí? Seria natural? As pessoas aceitariam normalmente? Se pegasse a Ave Maria e colocasse Ave Oxum, e aí? Como seria? Então, por que tem que substituir a música que foi feita desta forma, com expressões do candomblé? Claro que houve assim a divisão, claro que pessoas vieram, acharam absurdo e não sei o que, outras não concordaram, porque a questão não é a cantora, é modificar o que não é seu. Eu vou pegar uma mensagem de Emmanuel que tem uma palavra e que eu não gosto dessa palavra, eu vou mudar. É normal isso? É aceitável isto? É aceitável isto? Repito. Claro que não, não é? Então, olha, foi um quiprocó. Temos que aprender a respeitar, gente, e não deformar porque eu não concebo. Então, eu sou espírita, mas eu não aceito determinadas coisas, então vai ser como eu quero. Não, se aquilo está me gerando desconforto, eu não uso aquilo, eu não faço aquilo, eu não canto aquilo. É verdade. Você vai a um centro, você acha que o centro vai botar uma dessas músicas aí, que a gente vê nesses paredões aí, vai botar no centro? Não. Por quê? Gera desconforto, não é? Mas foi porque o pessoal está fanatizado, né? Eu fui agredido, fui defendido também, como tudo na vida, né? Mas as pessoas não estão raciocinando, não estão raciocinando. Que momento difícil e complicado, não é? É o mundo, em especial aqui no Brasil, porque nós não estamos acostumados, né, com essa virulência, não é? Essa coisa agressiva. E quando você pega assim para dar uma checagem nas maiores agressões, e você pega algum lenço caiu aí, e você pega para ir olhar deve ter sido aquele cavalete que fica ali dizendo que está gravando, que deve ter caído. Você pega
uma postagem assim agressiva, aí você vai no perfil da pessoa, aí você vai ver coisa do tipo assim: Deus é o meu caminho, a luz de Jesus. Você vê que a pessoa se coloca como cristã e ardorosa. Quando eu digo cristã, eu não estou falando evangélico, porque também houve essa apropriação, eu sou cristão. Quando me dizem isso e é de outra religião, eu digo, mas eu também sou. Tem gente que vocês acreditam, que tem gente que se assusta, fala assim, você é cristão? Eu pensava que você fosse espírita. Eu disse, não, espírita é cristão. Até nisso. Não é? Mas, em suma. Vamos lá, vamos responder aqui as suas perguntas. Tenho dito... Olha, o nosso programa é Visão Social e o da rádio é Falando Abertamente. Eu acho que pelo nome do programa já se deduz o conteúdo dele, não é? E eu sinto muito orgulho disso. No outro dia eu estava conversando com o Júlio ao telefone, o diretor da FEAL. Eu me sinto muito confortável, olha, eu tenho esse orgulho. Alguns podem dizer que é vaidade, então eu tenho essa vaidade. Desde o primeiro momento aqui na TV Mundo Maior, eu fiz parte, não é? E reafirmo isso a convite do meu querido Onofre, do meu saudoso Eurípides Reis, desde o primeiro momento, e nunca me mandaram qualquer comentário, fale isso ou não fale isso, Medrado, isso, nunca. É uma liberdade extraordinária. Na rádio, que eu também tenho um programa aqui em Salvador, há 23 anos eu tenho esse programa diário, de segunda a sexta, também nunca. E a rádio não é de espírita não, viu gente? É uma rádio comercial, o dono da rádio foi prefeito aqui de Salvador, ele é judeu. Por que eu estou fazendo essa colocação de que ele é judeu? Para ver que não é nem cristão, é judeu. Não é? E também nunca. Que bom isso, né? Mas vocês me mandaram suas perguntas pelo 71, é o WhatsApp, 99915167. 719915167, não é? Dani Azevedo, que é de Poções, é aqui, Bahia. Poções, a gente estava falando de um primo nosso, ele morou em Poções, eu passei um período lá na casa dele em Poções. Você conhece Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Manuel Filomeno? A gente fica com medo até de ver o carnaval pela TV. Amei, Dani, isso. Li, acho que ali é uma coisa pontual, não concordo que aquilo seja o geral, não concordo. Olha, eu vi um vídeo do Padre Camilo, que eu achei fantástico. Ele falando, é uma tradição de alegria, é uma tradição que gera um encontro familiar. Tem violência? Tem. Eu conversei já isso aqui com vocês no programa anterior. Tem violência? Tem barbaridade? Tem. Aqui em Salvador, inclusive, tiveram 2 estupros coletivos terríveis, ignóbeis, isso, claro, né? Esse crime hediondo, não é? Mas não tem alegria, não. Claro que tem. Então, Dani, eu acho que aquilo ali é pontual e eu, pessoalmente, também não concordo, não é? Me chamam de Vivi. E sou do mundo. Olha o que ela diz aqui. Ela é do mundo, então não é de um lugar, eu não sei. O carnaval passou. Estava na sua cidade alegria, Salvador. Além de uma virose, me sinto bem. Isso prova que o carnaval, como invenção do diabo, é só na poesia da música. O que eu acabei de falar. Não é, Vivi? Você veio, se divertiu, não é? Brincou, passou alegria. Não é isso? Ora, eu não tinha nem lido, porque eu não leio as perguntas antes, não. É isso aí. Bruno Simões é de Barueri, São Paulo. Não consigo me firmar com ninguém, Medrado. Sempre encontro defeitos sérios ou comportamentos que não são como os meus hábitos. Será que sou muito exigente ou é uma questão espiritual de vida passada? Tem como saber?
como... Ô Bruno, olhe, é preciso que a gente entenda uma coisa. Nós temos as reminiscências, sim, de vidas passadas, né? Mas essas reminiscências podem ser reforçadas por questões vividas na nossa infância e carregamos pelo resto da vida, não é? Razão pela qual dizem os espíritos, e o que é o certo, que nós nascemos assim, dependentes, nascemos fragilizados, exatamente para que os nossos pais identifiquem as nossas más inclinações e as corrijam, e também as boas e reforcem-nas, não é? Mas acontece que muitas vezes, nesse núcleo familiar, nós também ficamos com traumas, com recalques, não é? Porque esse núcleo familiar também é o núcleo dos desafetos de vidas passadas, não é? Então, você precisa buscar talvez um apoio profissional sério, que hoje todo mundo está se dizendo terapeuta. Um absurdo. Um apoio profissional sério para ver se você não está aí com um padrão, uma projeção de sua mãe, por exemplo, nas mulheres. Então, você pode ter sua mãe, isso é muito comum, porque passamos todos pelo complexo de Édipo, não é? Então, você pode estar com aquele padrão e sai deslocando, né? Deslocando, mas é projetando a sua mãe, todas as mulheres, e você tem sua mãe em um conceito e que as mulheres não conseguem alcançar, não é? Se sua relação é com mulher, né? Me parece que sim, né? Porque você não falou claramente aqui, você diz, não consigo me firmar com ninguém, mas eu estou fazendo essa dedução, não é? Não sei nem por que eu estou fazendo essa dedução, mas de qualquer forma pode ser por essa questão. Avalie isso aí, tá bom? Um abraço para você, Bruno. Clarice Pereira de Aracaju, Sergipe, terra de umas amigas queridas lá do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes. Quando durmo com preocupação, eu me desdobro e vou até a casa da pessoa envolvida no problema. Às vezes eu consigo ajudar e a pessoa me fala, tem algum perigo nisso? De forma alguma, Clarice, peça a proteção espiritual. Você já vai com ela, claro, porque você tem aí Há quem diga que nós temos um mentor, né, um anjo da guarda e um mentor mediúnico, não é? Eu acredito, sim, que tenham espíritos direcionados ao trabalho mediúnico. Então, se coloque numa oração e busque ajuda e confie, desde quando fazer o bem vai gerar o mal. Não é verdade? Olha, vamos ficar aí agora com a inserção de um querido amigo meu. Eu não pude fazer a palestra aqui no centro, é Luiz Queiroz. Ele é psicoterapeuta, ele é professor da Escola Baiana de Medicina, é gastroenterologista, ele tem uma visão integrativa do homem muito interessante. Então, é uma inserção sobre aspectos físicos e espirituais das enfermidades. Veja aí! Vamos falar sobre aspectos físicos e espirituais das enfermidades. E a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o nosso aspecto físico, o nosso aspecto biológico, não é? Nosso aspecto físico e biológico é um aspecto muito forte. É um milagre que estejamos aqui com a rede intrincada, né? Uma conjunção, uma conjuntura de aspectos que se firmaram em uma rede astral ao mesmo tempo e uma rede temporal para que o milagre da vida se fizesse, não é verdade? E para que um óvulo e um espermatozoide se juntassem numa rede intrincada e complexa de fenômenos metabólicos que fizesse com que a vida pulsasse num pequeno coração e que fizesse com que, em fenômenos muito complexos de divisão celular, não é? A vida fosse se expandindo dentro
da barriga de um ser humano, não é? E é um intrincado, não é? Um intrincado fenômeno, cheio de complexidades. Mas, ao mesmo tempo, devemos lembrar que essa mesma vida, que aparentemente é extremamente forte, quando a gente vê um homem forte, uma mulher forte, como diz Caetano, arrancando a vida com a mão, a vida também é um fenômeno muito frágil, é um sopro, não é verdade? Como diz Gonzaguinha, é um sopro. Porque na vida, o que sabemos, sim, é da incerteza, da finitude e da impermanência. Esses são 3 princípios que regem a nossa vida. E aí a gente fica pensando, então, eu estou desesperado? Não, a gente não deve estar desesperado. A gente deve sim se calcar em que passa o próximo. Por favor, quando a gente faz o nosso contrato para vir para cá, né? A gente vem para cá como espiritualistas que somos. Nos dá uma espécie de sono cultural, de amnésia, não é, Rosângela? A gente não lembra que a gente fez esse contrato, mas fizemos o contrato para vir para cá. E nós não contratamos para ir para outro mundo que não seja um mundo de expiação e provas, esse mundo que está aqui, planeta Terra. Será que a nossa espiritualidade não é estarmos aqui encarnados, amando uns aos outros e trabalhando para quê? O céu, a terra se transforme no céu? Aquele ser que está ali se alimentando daquela forma, tá? E está aqui no mundo. Vocês já lembram de onde é que é aquele ser? Aquele ser veio de onde? Já esqueceram tudo, não foi? Aquele ser já está bebendo, olha, fazer outro, bebendo, comendo, entendeu? Sem uma meditaçãozinha, sem nada. Aquele ser já virou o quê? Carnalidade pura. Luiz, você tem alguma coisa contra a carnalidade? Não, não tenho nada. Acho massa. Agora, velho, não dá para ser carnalidade pura, porque a carnalidade pura nos transforma, com todo respeito, olha, todo respeito aos animais. Eu não tenho memória de ter sido animal, mas nos transforma em animalidade. E como é que vive a animalidade? Eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui o cérebro? Essa parte de cima do cérebro, certo? Essa parte cheia de circunvoluções, aquela parte lá de cima. Estão vendo? Que do lado de cá tem um astronauta. Aquela parte é o que a gente chama de neocórtex. Aquela parte é a parte nossa mais nobre. É aquela parte que se desenvolveu depois que a gente virou primata. E, sobretudo, quando a gente virou Homo sapiens sapiens. Ou seja, é a parte mais moderna do cérebro. Essa parte aqui do meio, vocês estão vendo aqui, ó? Essa parte aqui do meio, onde tem um buraquinho ali no meio, aquilo ali se chama sistema límbico. Aquilo ali começou quando nós éramos mamíferos. Aquilo ali está ligado às nossas emoções. E essa parte de baixo, parecendo um talo, vocês estão vendo aqui? Isso branco aqui parecendo um talo. Isso aqui se chama sistema nervoso autônomo. Todo lagarto, todo réptil tem isso. Pois bem, quando a gente está vivendo a vida na carnalidade, sabe o que é que a gente sente? O que é que a gente sente? Está escrito aqui embaixo o que é? Medo. E aí quando a gente sente medo, isso tem estudos mostrando, a gente se desconecta de toda a parte nobre do cérebro. A gente vira um ser paranoide. Você concorda? Está me olhando assim por quê, rapaz? E você, velho? Qual é, rapaz? A gente vira um ser paranoide. A gente fica o tempo todo maquinando. Ativa a parte defensiva do nosso cérebro. Quando ativa a parte defensiva do nosso cérebro, adeus criatividade, adeus elaboração, adeus capacidade de conversação. A gente não consegue colocar a parte nobre do nosso cérebro para funcionar se a gente está com medo. Mas se a gente está intoxicado, cheio de alimento ruim, se a gente está sem a conexão, que nós nascemos com a conexão.
a capacidade, a fiação toda que nós temos no cérebro para nos conectar com a espiritualidade, com a fé. Eu não trouxe aqui o estudo, eu devia ter trazido. Quando a gente entra em transe, o transe mediúnico está mostrado na ressonância nuclear magnética. Quando a gente faz uma oração, a gente ativa determinadas áreas do cérebro. Vocês sabiam disso? Ou seja, nós temos no nosso cérebro a fiação certinha para nos conectar com a espiritualidade. Mas quando a gente está com medo, a gente não consegue mais fazer nada disso, porque eu já me desconectei. E porque no fundo, eu estou muito mais identificado com a minha carnalidade do que com a minha espiritualidade. Porque aquele cara que nasceu e aquela conversa que aquele cara teve com aquele ser, ela já virou poeira. Emoções positivas podem aumentar a habilidade do cérebro de tomar boas decisões. Não tome nenhuma decisão se você não está bem. Bote na gaveta, não assine nada, não fale com ninguém, vá para o quarto, bote uma música boa, faça uma oração, respire fundo, não machuque o próximo, não se machuque, não traga uma onda de pessimismo e de desgraça para o mundo. Guarde a sua desgraça para você, porque ela vai passar, é como uma tempestade. O sol volta a brilhar, velho. Respire, é só uma obrigação sua com você mesmo. Faz sentido? Desculpa eu falar desse jeito. Guarde lá o negócio, fique lá um pouquinho, respire fundo. Dê um calundum, bata o pé, você tem até direito a... Bate lá, depois bota um negócio de um mantra, faz uma oração, bota uma música bacana, respira, lembra de alguma coisa boa. Aprenda a se curar, cara. Faz sentido? Lembre do quanto... Aí tem uma técnica chamada Ubuntu. Lembre do quanto você já foi bom, das ações boas que você fez. Venha para a cidade da luz, entre no busão, vá sair, vá fazer a caridade, porque isso enche seu coração de endorfina e de coisa boa, traz sentido para a sua vida. Pois é, não é? Precisamos ter esta visão integrativa da vida. Vocês não acham, não? Não é? Ainda que tenhamos as predisposições genéticas, eu tenho na minha família uma predisposição genética para processos, problemas no coração, sério. Meu irmão Rafael, que está gravando, colocou 3 safenas e uma mamária, não foi isso, Rafael? 4 safenas? 2 safenas e 2 mamárias. Não é? Eu coloquei um stent tem 3 semanas em uma das coronárias. Meu outro irmão também. Nosso pai morreu por problema cardíaco, nossa avó morreu por problema cardíaco, uma tia tem problema cardíaco, o filho dela teve infarto. Então é uma carga genética muito, muito grande. Então é bom que a gente tenha essa visão assim também, não é? Do conteúdo, não é? E ele já está ali me mostrando a plaquinha que eu só tenho 1 minuto para me despedir. Então, eu vou me despedir, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem o seu coração. Agora, se você não quiser bem, eu vou fazer o quê? Eu vou me aborrecer? Não. Não. Não é? Não. Se você me agredir, eu vou retribuir? Não. Não, porque o problema é seu. Quem está com a brasa se ardendo é você, não sou eu. Não é? Mas não vai lhe fazer bem. Tchau, gente. Até a próxima.